Fala pessoal, vamos mergulhar direto no nosso material de hoje porque o tema é simplesmente fascinante. A nossa imersão propõe uma análise profundamente filosófica e, claro, espiritual da literatura clássica russa. O texto que a gente vai destrinchar traz uma perspectiva muito poderosa sobre a obra de Fyodor Dostoiévski. E olha, não estamos falando de uma crítica literária comum, tá? É um exame lá no fundo, nas camadas mais ocultas da mente e do espírito. O que deixa essa explicação tão cativante é como a nossa fonte usa a religião não como um mero enfeite, mas como a chave mestra para entender aquelas angústias universais que transbordam nesses romances. Para ditar o tom de tudo que a gente vai examinar daqui para frente, dá só uma olhada nessa citação extraída do material. Ele é o único que desce aos abismos da alma humana e não apenas os revela, mas os redime. Forte, né? O que chama a atenção aqui é o peso de duas palavrinhas, abismos e redime. O autor argumenta que a literatura funciona quase como uma escavação. Não é só para esfregar na cara o quão sombria a humanidade consegue ser, mas para sugerir que existe sim um propósito final, uma luz no fim desse precipício todo. Parte 1. A lente cristocêntrica. Bom, o ponto de partida crucial aqui é entender esse conceito de leitura cristocêntrica. O nosso material define isso de um jeito bem cristalino. Basicamente, é uma lente analítica, onde a figura de Jesus Cristo vira uma espécie de lupa. É através dessa lupa que o sentido mais profundo das obras do Dostoiévski vem à tona. De forma bem neutra e direta, a fonte propõe que é simplesmente impossível decifrar por completo os dilemas desses personagens clássicos sem reparar em como eles refletem a condição humana caída. Sabe, eles são como espelhos das nossas falhas que, segundo a análise, exigem uma estrutura teológica para serem compreendidas de verdade. Avançando para a nossa seção 2, o retrato do homem caído. Isso nos leva direto para a sequência espiritual brilhantemente ilustrada na jornada do Raskolnikov, lá no livro Crime e Castigo. A análise divide isso em 3 passos vitais. Primeiro, a gente tem a transgressão externa, ou seja, o crime em si, o ato físico acontecendo na prática. Mas a grande sacada do texto é que o pecado não é visto só como uma violação do Código Penal. Daí vem o passo 2, a ruptura com Deus. O ato criminoso arrebenta uma ligação espiritual invisível e, como um efeito dominó, isso nos arrasta para o terceiro passo, que é aquela necessidade gigantesca de redenção. O personagem não é só um fugitivo da polícia, ele é a própria personificação do ser humano que despencou de um estado de graça e simplesmente não sabe como lidar com o tombo. Para aprofundar essa ideia, o texto base traz uma imagem muito forte. Pensa naquela angústia incontrolável do Raskolnikov, aquele sofrimento psicológico que não dá trégua. Aquilo não é só paranoia, pessoal. A nossa fonte enquadra esse tormento como uma verdade espiritual absolutamente inegável. A consciência dele é um juiz implacável porque existe, como o texto diz, uma lei inscrita no coração. O sofrimento dele funciona como uma bússola moral desesperada, gritando por alívio. O argumento central aqui é que todo esse desespero aponta, feito uma flecha, para a necessidade de um sacrifício maior, de um perdão definitivo. Aponta metaforicamente direto para a cruz. Seguindo em frente, seção 3. Orgulho, liberdade e rejeição. Quando a gente observa as várias formas de rejeição praticadas pelo famoso homem do subsolo, um padrão fica muito claro. Olha só as peças desse quebra-cabeça. Temos a autonomia ilusória, a prisão do orgulho, a rejeição da graça e a escolha deliberada pelas trevas. A nossa fonte argumenta que essa é de longe a tragédia mais profunda, porque mesmo com a luz bem ali na frente, o coração humano, cego pela vaidade, acaba preferindo se trancar no escuro. É aquele cenário onde o indivíduo vira as costas para o perdão ou para a ajuda divina, simplesmente porque aceitar isso seria abrir mão de uma falsa sensação de controle. É uma dissecação brutal do nosso orgulho, sabe? Onde a liberdade sem um propósito se transforma na nossa própria cela. Agora, seção 4. A escravidão da vontade. E é aqui, pegando como exemplo a obra O Jogador, que o vício ganha uma nova dimensão. Ele deixa de ser classificado só como um hábito destrutivo ou uma fraqueza de momento. Através dessa lente cristocêntrica, o material aponta o vício como a prova máxima da nossa fragilidade extrema. Uma verdadeira escravidão da vontade. Nesse contexto, o pecado pega no volante e assume o controle absoluto da mente. Estruturando a ideia desse jeito, o texto mostra de forma bem incisiva que essa perda total de controle escancara a nossa necessidade desesperada de uma força externa, ou seja, de um libertador de verdade que tem o poder de arrebentar essas correntes invisíveis. E chegamos à seção 5, o escândalo da santidade. Isso nos leva a uma das batalhas ideológicas mais famosas da literatura, lá em Os Irmãos Karamazov. De um lado do ringue, a gente tem o dilema filosófico do Ivan, encarnado na lenda do Grande Inquisidor. Esse lado do argumento rejeita totalmente a liberdade humana
e prefere governar na base da coerção, por achar que as pessoas não dão conta do peso de serem livres. Mas num contraste gritante, temos o Alyosha. A rota dele passa longe de provas lógicas ou força bruta. O negócio dele é o convite. É viver a fé fundamentada no amor e na conexão genuína. A fonte ressalta que a saída para esses labirintos da filosofia não está em quem tem o melhor argumento, mas na figura que escolhe amar, sem precisar forçar a barra. Esse contraste chega no seu ápice quando o texto fala do príncipe Mishkin, o grande protagonista de O Idioto. A análise chama ele literalmente de uma figura quase cristológica. Mas o que isso significa na prática para o nosso argumento? Significa que, num mundo corrompido, a santidade pura, a inocência extrema e aquela compaixão infinita parecem nada menos que loucura de pedra. O material chama isso de um jeito fascinante de o escândalo do reino. O personagem não é rejeitado e triturado pela sociedade porque tem defeitos graves, mas por incrível que pareça por um excesso de luz. É uma sacada genial da fonte para mostrar como a virtude pura acaba ofendendo quem já se acostumou a viver no escuro. E para fechar os nossos tópicos, seção 6, Redenção nos Abismos. Então a grande lição que a gente tira daqui é que Dostoiévski vai muito além do papel de um romancista talentoso. Ele não está só brincando de explorar o intelecto para passar o tempo. Ele atua quase como um médico expositor da condição humana caída. A tese do material é que, tendo consciência disso ou não, todos esses personagens que a gente revisou hoje carregam um grito engasgado na garganta. Lá no fundo, mesmo sem saber, eles imploram por uma resposta final. E a premissa central dessa nossa fonte é que essa resposta mora exclusivamente na figura de Cristo, que é colocado como o único com o poder de resgatá-los do abismo. Para amarrar tudo isso, o texto cita rapidamente, mas com um peso gigante, o conceito do colégio de Deus. Sabe aquela bagagem toda de sofrimento que vimos nos livros? A culpa, o orgulho, o vício, a loucura do mundo batendo de frente com a bondade? Pois é, a análise vê tudo isso como um baita sistema de aprendizado. Seria um ambiente de ensino super rigoroso, cheio de provas duras e processos bem complicados, mas que tem um único objetivo: a formação espiritual. A ideia é que nada, absolutamente nada do que acontece lá no fundo da nossa alma é desperdiçado. No fim das contas, tudo vira instrumento para ensinar alguma coisa. E assim a gente vai chegando ao fim da exploração de hoje. Mas olha, o debate passa longe de terminar aqui. Fica a grande pulga atrás da orelha. A obra do Dostoiévski está aí só para esfregar a nossa condição trágica na nossa cara? Ou será que ela funciona como uma placa de neon apontando o caminho exato para a nossa libertação? É uma questão daquelas para deixar a cabeça fervendo, né? Porque entender essa dualidade muda do avesso a forma como a gente enxerga essas páginas imortais. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa análise de hoje. Fiquem com essa reflexão na cabeça e até a próxima.